A gente vai dar sequência ao estudo de Filipenses, indo para o capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Eu preciso te dizer que eu apanhei muito. E como um bom irmão, eu não quero apanhar sozinho não. Você vai apanhar também. Antes de começar, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E não se esquece de dar uma passada no blog leonardosmarques.blogspot.com. Dá uma olhada nas postagens, deixa seu comentário e, é claro, se você gostar do vídeo, compartilhe. Agora sim, vamos lá. No final do capítulo 1, Paulo resume o que significa viver de maneira digna do Evangelho. Pregar a palavra e viver em unidade. Sobre pregar a gente já falou no último vídeo. Hoje a gente vai falar sobre unidade, porque é nisso que Paulo vai se aprofundar lá no capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A gente sabe que a igreja de Filipenses trazia muita alegria ao coração de Paulo. Mas, obviamente, eles não eram perfeitos. Quando ele diz completem a minha alegria, eu suponho que faltava ainda alguma coisa para que ele se regozijasse completamente sobre eles. E ele diz isso ao falar sobre unidade. É só uma especulação, mas eu suponho que eles tivessem um problema nessa área, porque lá no capítulo 4, ele parece se referir a uma desavença entre duas irmãs. Essa unidade que ele fala aqui é realmente algo muito difícil de alcançar. A gente até consegue naquele nível mais superficial, onde a gente não fala o que a gente realmente pensa, onde a gente não pode tocar em certos assuntos. Mas essa unidade de alma, será que não seria pedir demais? Talvez seja. Tanto é que ele começa o capítulo falando se. Se dá uma ideia de condição. Qual seria essa condição? Se há algum encorajamento em Cristo? Claro que há. Consolação? Há. Se eles têm o mesmo espírito? Claro que tem. Então é uma coisa meio irônica, porque ele está falando se para coisas que são certas. Sabe, é como se sua mãe dissesse assim, olha, passa ali perto da pia e se tiver detergente, lava aquela louça. A gente fica numa situação bem complicada aqui, porque não há desculpa para não haver unidade entre os cristãos. Isso porque todas as coisas que a gente precisa para viver em unidade estão em Cristo. A gente tem à nossa disposição nada menos do que o maior poder que existe. Agora, o que pode bloquear esse poder? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Interesses pessoais, egoísmo, vaidade, orgulho, vanglória, essas coisas bloqueiam a unidade. A gente não tem nenhuma dificuldade de identificar essas coisas ao nosso redor. Mas e você? E eu? Será que eu posso olhar para a minha vida e dizer que não há nenhuma dessas coisas? Sabe, ele me atingiu em cheio quando ele fala sobre considerar os outros superiores a mim mesmo. É nessa hora que o desobediente quer encontrar alguma maneira de escapar e começa a racionalizar. Será que tem algum jeito de escapar? Ah, fala sério, ele não deve estar querendo dizer isso. Deve ter algum significado mais profundo. A gente precisa saber de que outros ele está falando aqui. Porque tem uns outros que até merecem ser tratados dessa forma. Agora outros... Ah, gente, aqui é Paulo falando, não é Jesus. Tá, mas então o que significa considerar os outros superiores a si mesmo? Isso está muito alinhado com a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas e de que todos são iguais perante Ele. Paulo poderia ter dito, tratem-se todos como iguais. Mas ao escolher falar dessa forma, ele está apontando para a maneira pela qual nós devemos olhar uns aos outros. A gente ouve muito falar sobre autoestima, mas aqui a autoestima é colocada num nível abaixo. A gente deve estimar os outros acima de nós mesmos. Eu chamaria isso de autoestima. A autoestima está muito associada ao serviço. Acho que todo mundo já passou pela experiência de ser mal atendido no estabelecimento. Sei lá, pode ser por incompetência, pode ser porque a pessoa está num dia ruim. Mas muitas vezes, quando eu sou mal atendido, eu tenho a sensação de que a pessoa está me dizendo assim, olha, não é porque eu estou te servindo aqui que você é melhor do que eu. Você já passou por isso? Sabe, gente, realmente
Existe uma ideia de que aquele que serve é inferior, e essas pessoas estão reagindo a isso. Agora, Jesus reagiu de outra forma. Ele, sendo maior do que todos, veio para servir e não para ser servido. É com essa atitude que você serve? Considerando seus irmãos e qualquer irmão superiores a você? Além do serviço, há ainda mais atitudes que estão associadas a essa autoestima. Eu fiz uma lista que me confronta pessoalmente e vou compartilhar alguns itens com você aqui. Os outros estão lá no blog. Ao fazer uma lista, a minha ideia não é limitar as possibilidades dessa atitude, mas ajudar você a não racionalizar, mas colocar isso em prática. Vamos lá. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Para mim é muito importante me sentir ouvido, mas eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas porque eu sou muito disperso. Às vezes uma palavra que a pessoa diz me lembra de uma música ou leva a minha mente para longe. Se eu realmente estimo as pessoas, o que elas têm a dizer é importante. Eu preciso ouvi-las, não simplesmente esperar a minha vez de falar. Seja pontual. Esse é realmente difícil para mim. Minha esposa diz que eu sou otimista com o tempo. E de fato, eu sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo. E é muito difícil abrir mão de uma coisa importante pensando naquela pessoa que está lá esperando. Mas se eu realmente estimo as pessoas, o tempo delas é tão ou mais valioso do que o meu. Tome a iniciativa de resolver conflitos. Às vezes eu tenho a tendência de desistir do relacionamento ou descartar uma pessoa que me magoou ou fez algo que eu não concordo. Porque eu penso assim, não vale a pena falar, ela não vai entender, ela não é madura o suficiente. Mas como é que eu sei disso? Se eu realmente estimo aquela pessoa, o relacionamento é mais importante do que o evento. Eu preciso orar e procurar em Deus uma oportunidade para consertar as coisas. Como eu falei, a lista continua lá no blog, mas eu quero falar sobre 3 questões que aparecem quando a gente começa a levar essa atitude a sério. A primeira, qual é o limite? Será que eu não vou virar um capacho? A segunda, será que isso não abre espaço para que a injustiça seja cometida? E a terceira, qual é o critério que eu devo usar para conduzir as minhas ações? As 3 respostas a gente encontra em Jesus. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o limite para Jesus? Sendo Deus, ele foi o último. Ele foi infinitamente longe. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a resposta é: não tem limites. Agora, eu não vou ser injustiçado agindo assim? Provavelmente. Mas você confia que tem um Pai que vê todas as coisas e que faz justiça? Que vê em secreto e que recompensa? Ele fez justiça a Jesus, olha só. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Agora, qual é o critério para as minhas ações? Isso significa nunca dizer não? Ou que eu vou ter a minha vida controlada pelos outros? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê ele sendo duro algumas vezes. A gente vê ele dizendo não. O que norteava Jesus? A vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte. Ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele havia dito um sim muito grande para o Pai. Agora, a gente vê pessoas que realmente agem como inferiores às outras, mas elas não estão glorificando a Deus. Porque elas fazem isso por medo de confrontar, por medo de serem rejeitadas, ou até para manipularem. Somente alguém que sabe quem é em Cristo, que sabe que é um filho de Deus, pode de fato cumprir a vontade do Pai. Somente essa pessoa pode tratar os outros como superiores a si mesmo. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Imagina o impacto que isso teria se a gente se tratasse assim. Bem, isso não vai acontecer se você não começar a agir assim. Não espere pelos outros. Não espere que as pessoas tratem você como você merece. Seja o primeiro a levantar-se da mesa e a cingir-se com a toalha. Bem, agora eu quero ouvir de você. O que significa considerar os outros superiores a si? O que você acrescentaria ou tiraria da minha lista? O devocional de hoje te encorajou a fazer alguma mudança? Comenta lá no blog. Um abraço e até a próxima!